E aí, galera da Renda Fixa, que é Jefferson Figueiredo, gravando mais um vídeo da planilha de curvas, planilha que visa capturar as expectativas de atuação do cupom na Selic Meta e, consequentemente, alteração da trajetória do CDI, que é o que remunera os nossos investimentos. Para isso eu uso o derivativo futuro do DI, que negocia juros aqui no Brasil para vários vencimentos. É o que dá preço, né, ao dinheiro, já que ele define os juros a longo prazo. Beleza? Retomei a série recente. Hoje trago para vocês uma escolha para um ano de um LCA. E a gente vai ter que, para a gente olhar as curvas de títulos públicos para comparar com a CLCA, a gente vai precisar brutalizar isso, né? O mercado chama de Grows Up. Vou até trazer a planilhazinha de Grows Up para vocês verem. E vamos às contas. Papel curtinho, um ano só. Aqui é política monetária na veia, né? Porque são poucas reuniões, praticamente 8 reuniões ali para a gente poder mensurar. Como é curto, né, a influência dessa escolha, né, de atuação do cupom tem relevância bem forte, né, nos papéis mais curtos. Mas vamos lá, planilha, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentem, sugiram, critiquem. Eu sempre respondo aqui os comentários. E a planilha de Grows Up, provavelmente, quem quiser, comenta aí que eu mando para vocês por e-mail. Vai ser o jeito de a gente se comunicar, pelo menos por enquanto. Beleza? Eu deixo o e-mail lá do geral aqui do Renda Fixa Prática. Chega de blá 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 e vamos lá para a planilha. Então, galera, aqui está a escolha. Então, percentual do CDI 92%, 9,40 pré, 4,74 para um ano. Oferta agora do 5 do 4 de 23, vencendo em um ano. É de um bancão, tá? Essas taxas ofertadas para cada vértice desse. Primeiro eu faço a escolha do nominal, daí eu tiro o do DI futuro, que aí eu vou fazer a escolha entre o percentual do CDI e o pré, aí vai depender da trajetória que a gente vai escolher comparada com o mercado. Feita essa escolha inicial, eu vou comparar com o papel que paga inflação mais uma taxa pré, que é o IPCA+. Aí a escolha, né, a definição do nosso cenário de inflação, ele vai ser comparado com a inflação implícita, retirada lá dos títulos públicos, que aí vai nos permitir uma tomada de decisão ao final consciente e calculada, que é o objeto, né, o objetivo dessa série de vídeos aqui, que já tem um bom tempo. Então, a planilha, como faço, já atualizei para o mercado de hoje, 5 do 9 de 2023. Essa estrutura de alteração aqui de expectativa foi da semana passada. A curva subiu um pouco de uma semana para outra, por isso os vértices curtos, mas não tem uma alteração muito relevante aqui não. Está em torno de só essa meiuca aqui, que seria papel julho aqui, que está com um maior distanciamento. A curva negociou a 11,34, essa projeção coloca 11,23. Eu teria que reduzir aqui um pouco os cortes. Vou botar 50 aqui, já melhorou. 50 aqui. Em algum momento ele vai ter que acelerar. Vou acelerar aqui um pouquinho para frente. Onze, 15, 10, 91 é o mercado, tem que cortar mais. 11,02 ainda tem espaço aqui para o finalzinho. Foi demais. Termina com 11,50 aqui. Estou olhando na proximidade do vencimento. Estou olhando outubro, tá? O mais próximo do vencimento ali. Vou colocar esse cenário aqui, ó. Tá? Ele acelera aqui no meio, mas depois volta para 50. Essa é uma estrutura possível de acontecer, tá? O mercado estimou
né, colocou para que eu consiga projetar uma trajetória de CDI que eu tenho um CDI de hoje ao vencimento de janeiro 24, de outubro 24, o mercado negociou a 10,91, essa projeção, considerando essas alterações, coloca o CDI a 10,96. Lembrando que a instrução de uso da planilha tem o link aqui na descrição do vídeo e na própria planilha tem os links lá. É um vídeo mais extenso, longo, que eu mostro toda a sistemática de construção e dos cálculos para a gente tirar do mercado quais as expectativas de atuação do cupom. Beleza? Então essa aqui é o que o mercado está esperando. O mercado já coloca cortes de 50, 3 de 50, 1 de 75, mais 2 de 50. Então, cortando aí, no total, 325 pontos. Para que o CDI saia de 13,15 e venha para até o vencimento, valendo em termos anuais 10,91. Beleza? Então, esse é o cenário de mercado. Aqui é o que o mercado colocou. Se eu projeto mais cortes, eu privilegio o pré. Se eu projeto menos cortes, eu privilegio o percentual do CDI. Aqui é um papel bem curto, tá? A trajetória do CDI sai de 13,15, chega lá perto do vencimento a 9,90, um pouco abaixo de 10. Beleza? Eu não sei se eu atualizei as curvas, não atualizei, mas eu acho que eu já baixei. Vou copiar aqui rapidamente. Eu tenho o arquivo aqui já baixado. Curva lá de 5. Vou colar ela aqui, porque aí eu tenho um parâmetro de títulos públicos, né? Vai nos ajudar aqui. Só que aqui tá bom. Vencimento que me interessa das curvas é esse, que vence em 251 dias. O pré para esse vencimento, olhando os negócios de títulos públicos, seria 11,01. PCA 6,43, PCA mais 6,43 é implícita dessa relação. O mercado espera a inflação rodando em termos ao ano de 4,31. Então vamos voltar aqui às nossas escolhas. Então, o que me ofereceu foi 92% de um CDI. Aí, esse CDI vai depender do meu cenário. Se eu considerar o cenário de mercado, fechou a 11 e vamos voltar aqui em projeções. 11,34 para julho, 10,91 para próximo do vencimento em termos anuais. Considerar o mercado 10,91, 92 de 10,91. Embaixo o teu percentual, 92% de 10,91. Então, em termos anuais, 10,04. Então, esse seria o ganho nominal líquido, que aqui é LCA, 10,04 em relação aos 9,42 que estão te oferecendo no prêmio. O pré está um pouco abaixo aqui nesse caso, considerando o cenário de mercado. Agora, para esse pré ainda ficar convidativo, eu teria que aumentar esses cortes aqui. Tá? Então, se você considera cortes maiores, vou estar reduzindo aqui os 10,91 esperados, né? Esse é o considerado pelo mercado, com esse cenário do 10,96, então algo próximo. Mas se eu continuar aqui com mais 3 cortes de 75, eu trago a projeção para 10,73. Então, 10,73. Vamos considerar esse cenário hipotético aqui para a gente ter um parâmetro de comparação com o que o mercado colocou. Então, cortes mais fortes. Então,
um Banco Central mais dovish do que o mercado está esperando nesse dia, tá? Isso muda constantemente. Então vamos ver quanto que é de 10,73. Dá 9,87. Então, o total, mesmo que haja mais cortes aqui do que o mercado esperou, eu tenho uma taxa que ainda é maior do que o pré-fixado. Então, para esse pré-fixado valer a pena, o cenário tem que ser ainda mais forte do que o mercado está colocando de corte lá. Então, nesse caso aqui, como eu estou cenário hipotético, eu vou considerar o CDI, que ele me dá em termos nominais, considerando a minha expectativa de 10,73, que é menor do que o mercado está colocando de 10,99, 92% disso, então 9,87. Então eu tenho o CDI aqui me dando 9,87, considerando o cenário, comparado com o mercado. Agora vamos dar uma olhadinha. 9,87. Eu vou ter que comparar com a inflação aqui. Eu vou ter que projetar e comparar com uma implícita de mercado. Um parâmetro que eu tenho de mercado, bem usado, é a implícita, retirada lá dos títulos públicos. Tem um artiguinho aqui que vocês podem ler que está lá no site. Então eu vou aqui e vou voltar na planilha, vou ver, voltar lá, vou considerar essa expectativa retirada aqui das curvas, de 4,31 em termos anuais, como eu vou utilizá-la para poder construir a projeção. Se você tem uma inflação maior, você vai projetar com a inflação maior. Se tem uma inflação menor, projeta com a menor. Vou considerar essa de mercado como razoável. Então, 4,74. E a inflação? 4,31. Vamos dar em termos nominais, quando eu junto uma coisa com a outra, para ficar comparável com o pré e CDI, se eu somar 4,74 mais essa projeção de inflação, em termos anuais, 9,25. 9,25, a inflação 4,31. Então, nesse caso aqui, o maior ganho seria com o percentual do CDI 92% de 10,73, que é o que eu coloquei como minha projeção para o CDI. Tá? Ele chegando a 10,73, que é mais do que o mercado colocou. Eu usei um cenário com cortes maiores, então ele supera o pré de 9,42. E se eu considerar 4,74 com a inflação de 4,31, não 9,25. Tá? Eu teria que ter uma projeção de inflação maior aqui para que eu tenha algo mais do que os 9,87 que eu consegui com o percentual do CDI. Então a escolha aqui, baseado nos cenários e de trajetória, mais o cenário de inflação, que eu usei o do próprio mercado, eu tenho privilegiando os 9,87. Olha, isso já me dá em termos líquidos. É bom dar uma comparada com a curva de título público, já que isso aqui é um título privado. Então, se eu fosse investir em um título público sem imposto, qual seria a taxa que isso me daria? Aqui o mercado chama de fazer o gross up, que é brutalizar isso, tornar essa taxa líquida em bruta para ficar comparável com outros títulos privados como o CDB, que não tem benefício tributário, como a LCA e CRA tem, e comparar também com o título público, que não tem benefício tributário. Então eu tenho a planilha lá de gross up, que eu já preenchi ela também. Então vamos colocar os dados lá, 9,42, 92% de 10,76, né, que eu coloquei lá de projeção. Vou fazer o gross up, ele vai... Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar quanto que me dá o ganho líquido disso ao longo do tempo, né? No caso,
ali essa taxa em termos anuais, o período ali tem menos do que um pouquinho de um ano em termos de dias úteis. Coloquei o vencimento ali e ele me dá em termos anuais também a taxa equivalente a essa taxa líquida. Então, ó, esses 9,42 líquido equivale a um título público pagando 11,42 menos a alíquota, que nesse período aí de um ano é 17,5. Ele vai dar vai equivaler esse ativo que não tem imposto. Esses 92% equivale a um CDB rodando a 111,52. Esse PCA mais 4,31 equivale a um título público pagando, deixa eu só fazer o gross up aqui de novo, pagando algo em torno de 6,56, vai dar um pouquinho mais aqui, que eu elevei lá a projeção de inflação. Aqui são dados que eu tenho que colocar para a planilha fazer a continha certinho. Existe a continha de padaria, que se aplica direto lá, né, em termos percentuais, né, vê a alíquota, a taxa, pega a taxa anual e vezes, se é 22,5 a alíquota, você vai multiplicar direto por 98 e alguma coisa. Mas eu prefiro colocar as projeções e trazer uma conta mais razoável de expectativa, né, de construção de gross up. Então, no caso aqui, 4,74 mais 4,31 que eu coloquei de projeção equivale a um título público pagando 6,62 ou um CDB pagando 6,62 mais 4,31. A inflação aqui, né? Como essa taxa aqui, quando junto uma com a outra, dá 9,22, a gente tem isso aí, o líquido do período, isso dá, em termos brutos, 11,17, ela tem que se deduzir o imposto, né? Você tem o imposto sobre todo o ganho de capital. Então a planilha Gross Up já faz essa conta de chegada para converter um papel LCA para um equivalente CDB que não tem benefício tributário. Então as taxas estão bem razoáveis, 111 para um ano, equivalendo, já que eu escolhi o CDI, é esse que é meu parâmetro, 92% de 10,76 equivale a um ativo líquido, um ativo bruto, que não tem benefício tributário, rodando a 111,52 de um mesmo CDI que daria 10,76. No final das contas, você vai ter um ganho líquido que equivale a 92% de 10,76. Beleza? Esse conceito de gross up é muito importante vocês entenderem, que está no dia a dia aí, quando vocês recebem uma oferta de LCA, tem que ser comparável com as outras ofertas de títulos que não têm benefício tributário. Beleza? Curtam, compartilhem, ajudem aí o canal a crescer, para que a gente continue nessa jornada semanal, que é trabalhosa, de construção dessas análises, que é extremamente importante para qualquer investidor de renda fixa. Forte abraço, saúde, paz e até semana que vem.